presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu manter o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, no cargo após reunião ontem. O ministro tem sido alvo de denúncias que surgiram após uma reportagem do jornal Estado de São Paulo. O material revela uma viagem realizada em avião da Força Aérea Brasileira para compromissos pessoais. Anteriormente, a ministra do Turismo de Lula, Daniela Carneiro, também foi alvo de denúncias por suposto uso de valores do fundo eleitoral em gráficas fantasmas. A ministra também foi acusada de ter envolvimento com integrantes de milícias. Para falar sobre a decisão do presidente de manter ministros envolvidos em escândalos, convidamos os deputados federais Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e Pedro Ukzay, do PT de Santa Catarina. Eu sou do país muito bem representado aqui hoje pelos dois. Boa tarde, bem-vindos. Vou começar, o deputado Sanderson, pelo Pedro, que é estreante aqui no Visão CNN. Então, pergunto a ele, de que forma a gente pode entender essa decisão de Lula de manter os ministros agora em seu governo acusados já de escândalos? Luciana, Sanderson, que participa desse diálogo, a todos que nos acompanham, acredito que a posição do presidente, depois da escuta do ministro, é no sentido da continuidade do governo, e o próprio ministro vai esclarecendo as suas ações, os seus atos. Primeiro ponto, devolveu diárias da viagem que fez a São Paulo. Segundo, argumentou verbalmente junto do presidente que não tem relação a rodovia asfaltada com a propriedade dele ou da sua família. Portanto, de boa fé, esclareceu ao presidente. O presidente deu um voto de confiança ao ministro para que a gente consiga dar respostas muito rápidas para o Brasil inteiro, que é toda a política de comunicação, que é a expansão do 5G, que é a internet nas escolas, e as escolas pós-pandemia precisam, e nós percebemos o quanto é necessário instalação de tecnologias urgentes nas escolas brasileiras, como na região amazônica, Santarém e Manaus, a Infovia 1, que está prestes a ser instalada para fazer toda essa política de comunicação. Então, o presidente entendeu que, nesse momento, não há necessidade do ministro deixar o governo, explicou, esclareceu ao presidente e, portanto, o presidente, na palavra do ministro, tem uma relação de confiança, e o próprio ministro vai esclarecendo suas ações, seus atos, até porque o presidente Lula, no primeiro encontro com todos os ministros, dizem: os ministros que não conseguem esclarecer seus atos deixam o governo. Nesse momento, o presidente Lula deu um voto de confiança ao ministro nos seus esclarecimentos e, aos poucos, acredito que a tarefa agora do ministro é voltar a investir no Brasil na área das comunicações, 5G, internet nas escolas, para que a gente consiga efetivamente democratizar as comunicações e principalmente nessa área da internet. Obrigada, deputado. O deputado Sanderson, o presidente Lula, desde o início, assim que assumiu em 1º de janeiro, tem dito que não vai criminalizar políticos, não espere dele que políticos sejam criminalizados, que todo mundo vai ter direito de defesa, e ele foi enfático em relação a Daniela Carneiro no passado sobre isso. Agora é o segundo caso do Juscelino Filho. Como é que o senhor vê, então, essa manutenção dos ministros e a própria decisão do presidente Lula e a fala dele? Cumprimentos à CNN, cumprimentos ao deputado federal Pedro Ukzay. E falando para o Brasil inteiro, é importante nós deixarmos muito bem registrado que o papel dos deputados federais, dos senadores, dos parlamentares, é justamente o de fiscalizar diuturnamente as ações do Poder Executivo e dos demais poderes. E é isso que nós estamos fazendo. Nesses últimos 60 dias, desde a chegada de Lula da Silva, eu mesmo tenho me dedicado, apesar de querer levar adiante projetos de interesses nacionais, temos aí inúmeros projetos que estão aguardando votações dentro do parlamento, mas somos obrigados a andar em círculos em volta de acusações. Primeiro,
uma acusação uma denúncia, uma informação que pesou contra a ministra Daniela do Vaguinho, chamada, né? Porque ela era chamada deputada federal Daniela do Vaguinho. Quando assumiu como ministra do PT, já não podia mais, teve que trocar de nome por uma imposição, por uma posição do PT. Veja um esforço que o atual governo está fazendo para acomodar parceiros, né? E no caso do deputado federal Juscelino Filho, a mesma coisa, né? 4 denúncias ou 4 informações dando conta de práticas irregulares, talvez até práticas criminosas. Por isso eu mesmo, nesses 4 eventos relacionados a Juscelino Filho, representei em 2 situações, encaminhei ofício ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, para que, tendo instrumentos de investigação, e o Ministério Público Federal tem, contando inclusive com a ajuda da Polícia Federal, para investigar, esclarecer tudo, né? E aí, lá na ponta, a sociedade brasileira poder ficar tranquila. Não, nós não temos aí 2 ministros envolvidos em corrupção, né? Mesmo com todo o histórico do atual presidente com corrupção, que foi condenado duplamente, né? Vamos deixar claro, então, que esses 2 ministros, mesmo com todas as notícias dando conta que eles cometeram irregularidades ou que teriam cometido irregularidades, é isso que eu pedi junto ao Procurador-Geral da República, que investigue. Vamos esclarecer, colocar em pratos limpos, né? Se não, como eles são homens públicos, eles não podem se furtarem de dar as explicações. Explicações, deputado, essas explicações não podem ser dadas com o ministro no cargo, é como diz aí o deputado Pedro ao seu lado? Mas eu não pedi o afastamento de nenhum deles, eu pedi apenas a investigação. Nos 2 casos que eu representei, pedi que o Ministério Público Federal, com os instrumentos legais que possui, que faça as apurações em toda a sua extensão. Mas então, o senhor é a favor da manutenção dos ministros no cargo, como fez o presidente Lula? Não, isso aí é uma questão de oportunidade e conveniência do presidente, né? Eu aqui fazendo um esforço, se eu fosse presidente da República, já estávamos 2 fora, imediatamente, porque eu acho que não tem, numa democracia, num país do tamanho do nosso, com a capacidade econômica, política e social que nós temos, não há espaço para dúvidas. Nós temos aí milhares de pessoas técnicas que poderiam ocupar esses cargos e ele optou por 2 cargos políticos. O que conhece, por exemplo, sabe o que de comunicação Juscelino Filho? Sabe o que de turismo essa ministra que era deputada federal, que chamavam de Daniela do Vaguinho, agora não pode chamar porque ela mudaram até de nome. O que eles conhecem de turismo e de comunicação? Então, ficou muito claro que é uma acomodação política e essas acomodações políticas tendem a dar errado. Só sobre, já que a gente está às vésperas aqui do Dia Internacional da Mulher, a questão da mudança da Daniela do Vaguinho para a Daniela Carneira foi um pedido, se eu não me engano, da própria primeira-dama, para que ela tivesse aí uma questão de feminismo mesmo, para que ela tivesse a sua identidade não ligada ao marido. Mas aí eu queria continuar, deputado Pedro, perguntando sobre a fala do deputado Sanderson, que é o papel dos deputados é fiscalizar diuturnamente, como ele disse, o governo federal. A oposição está fazendo o seu papel correto dessa maneira, como disse aqui o deputado? É parte disso ou tem aí um peso político maior? Eu acho que a tarefa do parlamento é quem é a oposição acompanhar o governo, fiscalizar, temos tranquilidade disso. Ao mesmo tempo, também na trajetória do governo anterior, o deputado Sanderson, que foi da base do governo, inclusive foi vice-líder, tem muitos crimes a serem investigados e que o judiciário possa esclarecer, como da pandemia com Pazuello, como também da questão dos Yanomami, com vários crimes de desmatamento e a questão ambiental, como a questão social e tantas outras, e com tantos ministros também envolvidos em muitas denúncias. Em segundo lugar,
os dois ministros que são de base do governo, porque somos uma composição de uma frente ampla, eles têm a responsabilidade de esclarecer suas ações e nós estamos muito tranquilos nesse sentido, porque o Lula não vai tolerar e quando você diz que foi duplamente condenado, precisa fazer justiça e esclarecer toda a verdade. De outro lado, o Supremo o inocentou nosso presidente e os 26 processos estão inocentados porque fizeram justiça diante de uma criminosa operação na convicção. E o Sanderson é policial e sabe que precisa produzir prova e não por convicção condenar um ex-presidente que hoje a população brasileira fez justiça e conduziu ele à presidência do país e voltou a esperança de mudar esse país, voltar a esperança na ciência, na educação, na saúde, na infraestrutura dessas estradas e, portanto, nós também, e quem me conhece, sabe que nós nunca vamos tolerar, e do ponto de vista pessoal, qualquer tipo de corrupção. Onde tem, investiga. Provou, condena. Isso, para mim, é uma condição fundamental. Os ministros que estão sendo denunciados têm que ser investigados e, se tiver provas, que sejam punidos. O que está presente é que denúncias, com exceção das passagens aéreas, das diárias, que foi ressarcido aos cofres públicos, as denúncias feitas são de ações antes da ação de ministro nos ministérios. O Sanderson também admite, não tem da ministra do Turismo nenhuma denúncia contra ela no cargo de ministra. Do cargo do ministro das Comunicações, a questão do uso do avião, e ele já justificou e já devolveu as diárias. Agora, no caso do governo anterior, tem ministros do governo que o Sanderson defendia que estão sendo denunciados e espero que a investigação com amplo direito de defesa, diferente do que foi no passado, sem direito de defesa, possam se defender e se comprovar a sua responsabilidade, como agora, das joias, como o policial federal, o Sanderson sabe como é que vem joias numa sacola sem origem definida, sem destino definido, ou toda a situação das joias do governo anterior, que tentaram 8 vezes liberar, inclusive o ajudante de ordens do ex-presidente, liberar joias de 16 milhões e meio. Eu acho que o Sanderson devia explicar melhor a necessidade da investigação. Como o papel meu de fiscalizador do governo anterior, eu trago esse tema também para que a gente possa esclarecer. Eu acho que esse tema é muito mais grave do que uma passagem aérea ocupada por um ministro que agora já devolveu as próprias diárias. O deputado Sanderson, o deputado Pedro traz aqui a comparação com o governo anterior e aí sugere que exista aí 2 pesos e 2 medidas. O senhor se sente constrangido nesse sentido de fiscalizar o governo nesse papel e tanto nesse governo quanto o anterior, que era o governo que o senhor apoiava? Olha, eu não tenho compromisso com erro ou com equívocos de ninguém. Eu aqui estou como deputado federal, como parlamentar e busco a verdade, busco a justiça, doa quem doer. Aqueles que me conhecem sabem do meu papel lá dentro do Congresso Nacional nesses últimos 4 anos. Agora, o fato do ministro Juscelino, né, que claramente está ali numa acomodação. Nós convivemos, o deputado Pedro Oczai, eu, o próprio deputado Juscelino, nesses últimos 4 anos, nós sabemos que o Juscelino não é um deputado federal de esquerda, ele não tem nada a ver com o PT. O pensamento dele não tem nenhuma proximidade com o perfil ideológico da esquerda. Ele foi colocado ali apenas para cumprir uma acomodação política. E, mais uma vez, repito, esse tipo de atitude tende a dar errado e desaguar em eventos de corrupção. Nós já vimos esse filme, nós vimos lá, né, nos governos anteriores do PT, que isso leva à corrupção, leva a desvio de finalidade. Sobre a questão das joias, como eu disse, já foi encaminhado ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, que vai investigar, vai apurar, né, se houve alguma impropriedade, se há dinheiro público envolvido, se não há dinheiro público envolvido, se é uma praxis, é uma prática nas relações internacionais ou não. Isso tem que ser explicado
vai ser devidamente esclarecido. Agora, voltando, o fato do ministro usar um bem público enquanto ministro, enquanto agente público, chefe de um ministério tão importante como o Ministério das Comunicações, e devolver a diária, não muda em nada o erro que ele cometeu. Ele cometeu um crime. O crime não vai deixar de existir pelo simples fato de ele ter devolvido a diária. Então ele tem que responder criminalmente e vai responder, né? Porque nós vamos continuar insistindo. O Ministério Público não tem prerrogativa de não investigar, ele é obrigado a abrir a instauração ou instaurar um procedimento para apurar, enfim, o que realmente aconteceu. E o fato, a situação dele ter devolvido ou não ter ressarcido, isso aí criminalmente não muda nada. Ele era obrigado a devolver, inclusive quando devolve, praticamente assina um atestado de responsabilidade criminal e de improbidade administrativa. Por isso que nós eu encaminhei 2 representações às autoridades, porque ao parlamento cabe a fiscalização e o encaminhamento às instâncias próprias para a investigação. Nós temos no Congresso, claro, instrumento de investigação instrumentos que chamam-se CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, sobre isso, nós temos nos dedicado, né? Já que temos aqui no Espaço Nacional, e o CSAI sabe disso, a imprensa toda tem acompanhado, nós conseguimos obter aí 189 assinaturas para termos a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O Senado também já tinha conseguido, e eu, inclusive, denunciei ontem, porque recebi informação fidedigna, de que parlamentares estariam sendo pressionados a retirarem a assinatura de um instrumento de investigação. Porque o que serve? A CPI não é para condenar ninguém. A CPI é para apurar fatos, esclarecer e levar à sociedade brasileira, através do Ministério Público, situações nebulosas, como são situações nebulosas como essa envolvendo 2 ministros do governo Lula. Eu vou até me abster de falar sobre a CPMI, porque a gente já teve aqui um painel, inclusive, sobre a CPMI. O deputado Zeca Dirceu falou claramente aqui que tinha pedido os deputados do PT para que tivessem assinado para retirar a assinatura, então não é uma novidade. Vou voltar para o tema agora, deputado Sanderson, porque o senhor falou em acomodação política, que o presidente Lula, na verdade, esses ministros estão lá por acomodação política. Eu gostaria de falar sobre presidencialismo de coalizão. Segundo apurou a CNN, Lula resolveu dar uma espécie de sobrevida a Juscelino à frente da pasta para evitar mais conflitos com a União Brasil, o qual o ministro é filiado. Isso porque, apesar de União Brasil comandar 3 ministérios, o partido ainda não compõe oficialmente a base de Lula no Congresso Nacional. Como é que o senhor avalia, deputado Pedro, essa possível estratégia do presidente de garantir cada vez mais governabilidade? E a gente não está falando algo que não existe aqui, a gente está falando de como é que se faz, como se governa nesse país. Nós nem precisamos lembrar do Ciro Nogueira quando Bolsonaro levou ele à Casa Civil, do que significou para a base de sustentação do governo Bolsonaro e o Centrão. Então, o governo Lula não fez maioria nos partidos que compõem a aliança de primeiro turno e de segundo turno. Portanto, para ter governabilidade, estabilizar a política e voltar a crescer a economia e mudar o que o povo brasileiro está esperando do nosso governo, compõe uma base de sustentação no Congresso Nacional. Isso é óbvio, público e aberto. E o presidente Lula constrói com União Brasil, com PSD, com MDB, que não tiveram no arco das nossas alianças, e hoje temos 17 partidos que compõem o diálogo para a sustentação e dar governabilidade. E o que é dar governabilidade? É fazer a reforma tributária urgentemente para construir uma base fundamental para a produção, para apoio ao setor produtivo, para apoio ao setor econômico, para gerar oportunidade, gerar emprego, crescimento econômico, baixar a taxa de juros
nesse país que é abusiva e criminosa, deixada essa herança maldita do governo anterior que inibe investimentos na produção econômica brasileira. E, portanto, nós fazermos as mudanças que precisam ser feitas no Congresso para destravar, para voltar a crescer o país, para voltar a ter esperança, para voltar a ter oportunidade de educação, de saúde, como agora investindo em ciência, tecnologia, bolsas de estudo para mestrado, doutorado, que há 10 anos não tinha, desde 2015, há 7 anos, para 8 anos não tinha aumento, como agora se anuncia o Minha Casa Minha Vida, investimento na infraestrutura, que em 4 anos do governo anterior foi investido menos do que nós vamos investir este ano no país, que conseguimos votar a PEC da transição, e o Sanderson também foi aliado dessa construção, 20 bilhões de reais, destravar a economia, destravar o processo produtivo e econômico com reforma tributária, que o parlamento tem que dar a resposta neste ano, aprovar em medida provisória 1160 para que a gente cobre os impostos, principalmente da elite brasileira que paga pouco e quando para pagar não quer pagar, para mudar a qualidade do CARF. Ou seja, é isso que o governo Lula está querendo. O grande objetivo do governo Lula é apoiar o povo brasileiro, apoiar o setor econômico, apoiar a economia, uma nova política econômica de inclusão social, de inclusão produtiva e com mudanças fundamentais para que o Brasil volte a crescer e ser orgulho para todos os brasileiros. Por isso que está se montando essa base de sustentação, essa base de governabilidade junto do parlamento, junto do Congresso e qualquer, não precisa nem ser especialista, que quando nós não temos a maioria no Congresso, para compor uma maioria, a gente tem que compor na base do governo diferentes forças políticas e partidos políticos e que o presidente Lula deu um voto de confiança à União Brasil, como aos demais partidos que não compuseram, para que a gente consiga fazer, voltar esse Brasil a crescer, se desenvolver e ser um orgulho para todos os brasileiros. O deputado Sanderson, o senhor que é o contraponto aqui, o que é destoante, então, da fala do deputado Pedro, quando a gente fala do presidencialismo de coalizão e o senhor fala de acomodação política? O que é diferente de outros governos em relação à acomodação política para ter governabilidade? Com relação ao nosso governo, do presidente Bolsonaro, do qual eu com muito orgulho fui vice-líder por 4 anos, as diferenças são totais. Primeiro que nós nos preocupamos com ajuste fiscal, com equilíbrio das contas públicas, com controle inflacionário, com câmbio flutuante, nos preocupamos em austeridade e probidade, inclusive aparente, levando à sociedade que nós tínhamos um governo honesto e mostrávamos que era um governo austero e honesto. Então a diferença começa por aí, porque com 23 ministérios que nós tínhamos até 31 de dezembro, passamos para 37 ministérios, aumentando em 14 ministérios, é uma estratégia flagrantemente para acomodar parceiros, aliados, com cargos, com orçamentos bilionários nesses ministérios, e isso tudo às custas da população brasileira, porque dinheiro não dá em árvore. Então, para aumentar de 23 para 37 ministérios, de onde é que veio esse recurso? Esses bilhões todos que foram ampliados, e eu registro aqui, votei contra a chamada PEC da gastança, justamente porque a premissa era enganosa. Nós precisávamos, o Brasil, porque isso aí não é dinheiro, esse tipo de recurso para questões sociais, não é dinheiro do presidente Bolsonaro, nem do Lula, nem do deputado Sanderson, nem do deputado Pedro Uczai. Isso é dinheiro do povo brasileiro. E nós precisávamos de 50 bilhões de reais. Quando, numa premissa enganosa, eu diria até dolosa, é encaminhada uma proposta para 200 bilhões, ou seja, com 150 bilhões a mais, nós éramos obrigados a votar contra, como realmente votamos. Para que queriam 150 bilhões a mais? Para fazer, talvez, isso que estão fazendo nesses últimos 60 dias, jogando um descrédito do Brasil no mundo estrangeiro, vários investidores fugindo do Brasil. Eu cheguei essa madrugada lá do interior do Rio Grande do Sul, estava participando de um grande evento
do agronegócio do Brasil, no município de Nome Toque, a chamada Expo Direto, e conversando lá com lideranças do agronegócio e da indústria, não só do agronegócio, da indústria de todo o Brasil, todos são uníssonos em dizer: o Brasil há 60 dias está parado. E a gente diz isso com dor no coração. Quem é que vai querer uma nação economicamente claudicando ou em ruína? Ninguém. E por que está parado? Porque mensagens suicidas, estratégias teratológicas absurdas e esdrúxulas partiram do Palácio do Planalto e fizeram com que o cenário fosse o pior possível com 60 dias. Imagine nós daqui 90 dias, daqui 180 dias. Então, cabe sim ao Parlamento, na Câmara dos Deputados, e o presidente Arthur Lira deu um recado muito claro, na Câmara dos Deputados, apesar da tentativa de cooptação, o governo Lula não tem votos. E vamos ver, deputado federal Pedro Uksai, vamos ver na primeira votação importante, quem terá votos, se vai ser esse espírito de cooptação, desse chamado presidencialismo de coalizão, que para mim isso aí não leva a lugar nenhum, ou melhor, leva a escândalos de corrupção, ou se vão ser os votos honestos, idôneos e convictos na Câmara dos Deputados. No Senado é outro cenário, eu não estou falando do Senado. Na Câmara dos Deputados, mesmo com 37 ministérios, com o apoio ali de 4, 5 partidos periféricos, se vocês terão votos, não vão ter. Porque a sociedade brasileira que está lá na ponta, que vai, sai às ruas, que vai num supermercado, vai num açougue, está estarrecida com a estagnação que aconteceu no Brasil nesses últimos 60 dias. Só semana passada, sim, a gasolina aumentou e o etanol aumentaram em R$1 por litro. Então, infelizmente, o governo que aí está levando, conduzindo a nação brasileira a um cadafalso. E eu lá na Câmara dos Deputados, outros deputados que estão conosco, jamais vamos permitir. O deputado Sanderson, há quem veja a fala de Arthur Lira politicamente não como uma crítica, mas como um desejo de maior acomodação de parlamentares em determinados cargos, não? Não concordo, nós estamos ali dentro, eu participo de comissões, de grupos, enfim, né? E a prova disso é que nós facilmente, eu participei desse processo, facilmente conseguimos 190 deputados federais para assinarem a CPMI do 8 de janeiro. Fácil. Em uma semana conseguimos. Se nós apertássemos, nós teríamos ali muito facilmente mais de 250 votos, se fizéssemos um chamamento maior. Então, os números provam de que, apesar de todo o esforço de cooptação, fazendo aquilo que foi feito lá no Mensalão, em 2004, depois com o Petrolão, apesar dessas tentativas, graças a Deus, a Câmara dos Deputados hoje está firme e forte para levar adiante projetos de interesse nacional e não de interesse de um partido. Deputado Sanderson, o senhor sempre vem aqui, tem costume de vir aqui falar comigo. Eu acabo lhe cedendo muito espaço porque a gente fica aqui discutindo, dialogando. Vou passar agora para o deputado Pedro. Deputado, o Brasil está parado? O senhor pode fazer o contraponto ao deputado Sanderson e responder isso que ele falou várias vezes. O Brasil está parado há 60 dias. Está ou não? Vamos começar com o próprio voto do Sanderson. Ele, quando vota contra a PEC da transição, é para parar as rodovias como o governo dele fez nos 4 anos. Lá no Rio Grande do Sul, eu vou divulgar no Rio Grande do Sul com essa informação que ele votou contra, como lá em Santa Catarina. O governo do presidente Lula, este ano, vai investir 880 milhões de reais, que é mais que os 4 anos do governo anterior. E provavelmente no Rio Grande do Sul também. Então agora fica claro. Segundo, eles, a austeridade fiscal, deixaram um déficit de 300 bilhões de reais para tentar comprar a eleição, auxílio gás, auxílio caminhoneiro, auxílio táxi, tudo que construíram em período eleitoral e perderam a eleição. Admitam, perderam a eleição porque o povo brasileiro quer um outro Brasil. E o Brasil, com o anúncio do Minha Casa Minha Vida, vai ativar a construção civil. Com 20 bilhões este ano
para ativar as rodovias, a infraestrutura, vai ativar a economia. Com a luta que o Lula está fazendo, esse grande presidente que quer retomar a economia, o crescimento, para baixar a taxa de juros, para ampliar o processo produtivo, vai voltar a crescer a economia. Com os investimentos do próprio Bolsa Família de R$600, mais 150, mais 50 e 50, vai o quê? Movimentar o consumo. E quando o povo consome, que estava padecendo fome, 33 milhões, inclusive crianças passando fome, morrendo de fome no governo anterior, vai ter comida. E a comida compra no supermercado. O supermercado compra do agronegócio, da agricultura familiar ou das indústrias. Vai movimentar a economia. E esse é o grande desafio para nós. E com certeza, se tem responsabilidade o Congresso, vamos fazer a reforma tributária, porque a sociedade vai cobrar a postura de cada deputado. Não é quanto pior, melhor. É torcer, lutar, e o Brasil voltou e está começando a retomar a base. E olha, se nós conseguir reduzir 1% da taxa de juros, a gente já chega a 1,5% a 2% de crescimento neste ano. É disso que o Sanderson tem que nos ajudar, porque não é só o embate e o combate, mas efetivamente, como deputado federal eleito, como muitas vezes eu votei a favor de matérias do governo na legislatura anterior, espero que a gente consiga criar um clima positivo no Congresso Nacional, positivo para o Brasil crescer, para o Brasil se desenvolver. Portanto, esse pessimismo, com certeza, é da grande maioria um otimismo, uma esperança, e o povo aposta. Não é o 8 de janeiro que tentaram destruir, desmontar, que o Judiciário, que o Ministério Público já sabe quem são os terroristas, quem são os golpistas, a democracia, que tanto montaram essa estratégia para desmontar porque perderam a eleição. Não é esse caminho para o Brasil. O Brasil quer paz, quer prosperidade, quer democracia. E o presidente Lula, como um dos líderes que vai virando referência no mundo inteiro, no combate à fome, na questão ambiental, que no governo anterior passou a boiada, e na questão da paz, nós vamos construir, sim, um novo Brasil, que o Brasil vai, e cada brasileiro se orgulhar de viver nessa pátria no próximo período. Pode ter certeza que as pré-figurações, né, a posição do deputado, tão pessimista quanto o futuro do Brasil, não vai se confirmar. Pelo contrário, o povo brasileiro espera do Congresso Nacional ação positiva para fazer as reformas, para fazer as mudanças legislativas, para o povo melhorar de vida, para a economia crescer, para o empresário acreditar no Brasil, porque agora com essa taxa criminosa e abusiva, taxa de juros, que é da herança maldita do governo anterior, não tem como você investir na economia, na produção. Tu investe na especulação. Os especuladores que fizeram a festa, né, na concentração de renda e de capital nesse país, na especulação financeira, fruto do governo anterior. Nós pegamos essa herança maldita, mas vamos sair dela 60 dias, é muita herança maldita, mas nós vamos reconstruir e voltar a esse Brasil crescer, desenvolver e dar oportunidade. E os ministérios, não se criou, nos 37 ministérios não se criou nenhum cargo. Eu ajudei a estruturar o Ministério do MDA, que construímos as estruturas dos ministérios, do MAPA, para o Ministério do MDA. O que se colocou mais ministros, mas ministro das mulheres, da igualdade racial, dos indígenas, que eles estão produzindo produziram um genocídio com o povo Yanomami. Eles não têm interesse na igualdade racial, não têm interesse no direito das mulheres, pelo contrário, não têm interesse em montar uma estratégia de ciência, tecnologia, soberania nacional. Por isso que o entreguismo que foi feito no governo anterior, nós temos um tempo, sim. Esse ano vai ser duro, mas nós vamos recuperar esse Brasil, reconstruir esse Brasil e unir esse Brasil na paz e na prosperidade. Porque um taxista aqui em Brasília dizia, o governo anterior fez uma grande obra, fez nós brigar até entre os irmãos. Agora nós queremos paz, prosperidade e democracia.
Muito bem, eu tinha uma outra pergunta, mas eu vou ter que dar um direito aqui ao deputado Sanderson para rebater, é claro, essa fala do deputado Pedro, que o senhor deputado Sanderson criticou aí o aumento de ministérios e agora o deputado Pedro fala que vocês não têm interesse no direito das mulheres, dos povos indígenas, da igualdade racial, que é uma crítica feita durante o governo Jair Bolsonaro. Queria que o senhor se explicasse aí, mas eu tenho poucos segundos, deputado, para que o senhor fale sobre isso, para que eu também dê mais alguns segundos ao deputado Pedro. Claro, só para dizer que as narrativas mentirosas que foram colocadas, na prática não se confirmam. Nós, no nosso governo, no governo Bolsonaro, nos 22 ministérios, depois no último ano, 23 ministérios, prestigiamos na prática, porque não adianta tu fazer o discurso, na prática... Eu vou voltar agora a terminar o debate com o painel, com os deputados federais. Desculpa, deputado Sanderson, eu acabei lhe interrompendo, nós aqui, ou a notícia, melhor dizendo, lhe interrompeu e é uma notícia importante que a gente vem repercutindo aqui, mas o senhor vinha trazendo aqui sua análise sobre contraponto em relação à acusação do deputado Pedro de que o governo Bolsonaro, após a sua crítica de aumento de ministérios, de que o governo anterior era um governo que digamos, desleixado. Eu que estou dando essa palavra, tá, deputado? Mas eu estou tentando pegar, deputado Pedro, estou tentando pegar aqui a sua ideia central, com povos indígenas, mulheres e negros. E o senhor estava fazendo aí a sua defesa. Eu dizia que isso são narrativas, né? Muitas narrativas malandras que serviram, inclusive, no resultado das eleições. Porque, na prática, não havia isso. As mulheres foram prestigiadas sobremaneira no nosso governo, né? E agora, já nos 60 dias, porque o governo Bolsonaro já acabou há 60 dias. Até hoje eles ficam, né, em 60 dias, dá para fazer muita coisa. Inclusive, produziram já 5, 6 escândalos de corrupção. Agora, nesses 60 dias, nós vimos, por exemplo, que isso está lá, são números colocados, que aumentou o desmatamento. Na questão da segurança pública, uma questão que eu prezo muito, que afinal de contas sou de carreira da Polícia Federal, aumentaram já os homicídios, né? Então, narrativas colocadas, né, muitas delas de forma irresponsável, mirando o processo eleitoral. Infelizmente, as pessoas, muitas delas, né, não se preocuparam em separar narrativa mentirosa do que era fato real, né? E o Brasil hoje está aí, né, sangrando 60 dias na economia, parado. O Brasil, infelizmente, na economia vai muito mal e, a partir daí, um desdobramento nefasto pode vir. Sim, deputado. Só o deputado Pedro também dá uns segundinhos para ele dar aqui as suas últimas palavras, fazer também o seu contraponto, para a gente encerrar o nosso painel. Eu gostaria que fosse narrativa. Quase 700 mil brasileiros e brasileiras que morreram de Covid-19. Como que eu gostaria que fosse narrativa? Ver crianças indígenas e Yanomami em 570 em 2022 morrer de fome, como que eu gostaria que fosse narrativa. E, portanto, quando vejo um ex-ministro Pazuello, da forma, junto com o governo, que lidou com a questão da pandemia, voltar ao mapa da fome, 33 milhões de brasileiros, não é número, é nome de pessoas concretas que passam fome nesse país. E só faltava eles dizer que o desmatamento é obra do governo presidente Lula, do que eles fizeram passando a boiada nesse Brasil inteiro e achar que em 60 dias dá para resolver esse ambiente da impunidade, do desmonte da destruição ambiental que eles promoveram nesse país. Quem sabe isso, Sanderson, é narrativa. Mas o presidente Lula, inclusive amanhã, no Dia Internacional de Defesa dos Direitos das Mulheres, vai anunciar 25 ações. Entre elas, um direito histórico reivindicado aos séculos das mulheres, que mulher e homem trabalhando na mesma função, com a mesma responsabilidade, tenham o mesmo salário. Vamos fazer justiça com as mulheres brasileiras, porque o governo anterior tem muitas não narrativas, infelizmente, tem muitas ações concretas que produziram tanto sofrimento e por isso que o povo brasileiro se livrou do governo anterior e agora vamos voltar
a fazer desse Brasil um Brasil digno e decente para todos os brasileiros. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez aqui a participação do deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que já esteve aqui comigo algumas vezes, e o estreante, o deputado Pedro Uczaj, que esteve aqui do PT de Santa Catarina, que acaba de falar com a gente nesse momento. Muito obrigada, então, aos dois deputados por estarem aqui no Visão CNN.